Fala aí, seus ratos de internet, seu bando de capitalista malvadão, beleza com vocês? Tema do vídeo de hoje eu vou falar sobre a tão conhecida taxa de juros, a Selic. Tão conhecida mais ou menos, porque todo mundo sabe de nome, é tipo caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então vou explicar o que é essa taxa Selic, da onde ela vem, que ela sobe, por que ela desce e como isso influencia na sua vida e nos seus investimentos. Então já vai, por favor, deixando o like aí, se inscrevendo, tocando uma sinetinha gostosa e vamos pro vídeo, valeu? Selic, primeiramente, é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Porra, essa sigla aí também não me diz nada, não muda nada no meu entendimento aqui. Beleza, mas independente do que é a sigla, o que de fato é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros. Ela é a menor taxa de juros que existe no mercado brasileiro e ela é determinada pelo Banco Central. Eu não sei se vocês sabem, mas os bancos eles emprestam dinheiro entre si no overnight, na virada de um dia para o outro. Por quê? Os bancos eles têm clientes que estão fazendo todo dia depósitos e saques. Só que se um banco tiver mais saque do que depósito num dia, ele vai terminar com menos dinheiro do que ele tinha quando começou. E se essa quantidade de dinheiro que ele tem ao final do dia for menor do que um piso exigido pela regulamentação, ele tem que pegar dinheiro emprestado para pelo menos alcançar esse piso. Ele pega dinheiro emprestado de onde? De outro banco. O outro banco vai cobrar juros para ele. Ele pega dinheiro emprestado de outro banco e dá como garantia títulos de dívida que ele tem perante ao governo, ou seja, títulos de dívida da taxa Selic, dessa taxa básica de juros. Como é um empréstimo de menor risco possível, porque é de um banco para o outro e esse empréstimo dura apenas um dia e os juros é o preço do dinheiro no tempo, então a taxa de juros vai ser a menor possível, por isso que ela é a taxa Selic, por isso que fala que a taxa Selic é a taxa básica de juros. Existe também esse empréstimo entre um banco e outro, em que o banco, ao invés de dar como garantia títulos públicos, ele dá como garantia títulos privados, títulos do próprio banco, ou seja, ele está dando como garantia a própria solidez do banco. Quando ele dá como garantia títulos de crédito do próprio banco, esses juros não vai ser mais a Selic, vai ser a CDI. CDI significa Crédito de Depósito Interbancário. Você deve ter ouvido já falar sobre CDI nos seus investimentos, porque seu investimento pode render 90% do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI. Eu já falei sobre esses conceitos em outro vídeo. Você pode ver no card que vai passar aqui em cima. A taxa de juros Selic e a taxa de juros CDI, elas são praticamente iguais, muito parecidas. Então, para facilitar a compreensão, eu vou considerar nesse vídeo que CDI e Selic têm o mesmo valor, porque eles têm praticamente o mesmo valor. Agora, de forma resumida, por que o Banco Central decide aumentar essa taxa de juros ou abaixar essa taxa de juros? E não é só o Banco Central do Brasil não, é todos os bancos centrais do mundo inteiro, o Fed nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, etc. De forma bem genérica, eu não vou explicar com detalhes nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, mas de forma bem genérica, quando ele abaixa a taxa de juros, ele está querendo fomentar o movimento econômico, porque ao abaixar a taxa de juros, ele aumenta a disponibilidade de dinheiro em circulação no mercado, ele facilita o acesso ao crédito, então ele torna mais fácil com que bancos emprestem dinheiros e mais barato para o público devedor de tomar dinheiro emprestado. Isso aumenta a circulação de dinheiro na economia, aumenta o consumo, aumenta a demanda por produtos e fomenta a economia. Só que quando você abaixa a taxa de juros, você tem vários outros efeitos de segunda camada, terceira camada, etc. Como, por exemplo, você pode desvalorizar a sua moeda ou você pode causar inflação. Então, às vezes, para controlar um pouco a inflação, o Banco Central vai lá e aumenta essa taxa básica de juros, diminuindo a disponibilidade de dinheiro no mercado e diminuindo, consequentemente, a demanda por produtos e serviços. Só que também, ao aumentar essa taxa de juros, você tem outros efeitos, como, por exemplo, a dívida do país aumenta muito. Quando as pessoas compram títulos do governo lá no Tesouro Direto, quanto maior for essa taxa, maior é o juros que o governo tem que pagar para essas pessoas que estão emprestando dinheiro para o governo. Enfim, eu estou explicando aqui de forma bem simplificada para não entrar muito nesses detalhes sobre taxa de juros do Banco Central subindo ou caindo, porque se eu for falar disso com detalhes, vai sair um vídeo muito longo e, na minha opinião,
eu acho que Banco Central não deveria nem existir, e essa ideia de que o Banco Central, um grupo de meia dúzia de burocratas com paletó podem definir qual é o preço do dinheiro, isso para mim não entra na minha cabeça. Eu já expliquei no vídeo sobre inflação de que o preço é uma informação, e essa informação é completamente descentralizada, e nenhum ser é capaz de ser onipresente, de ter todas as informações possíveis para determinar qual é o preço justo de alguma coisa. Mas enfim, isso aqui é assunto para outro vídeo. Por que a Selic influencia nos seus investimentos e na sua vida? Os efeitos mais diretos são nos seus investimentos de renda fixa e na taxa de juros das suas dívidas, caso você tenha. Primeiro, sobre nos seus investimentos de renda fixa. Como a Selic é a taxa básica de juros, e eu expliquei lá no vídeo sobre Tesouro Direto, que quando você investe no Tesouro Selic, aquele juros que você vai receber do governo, ele é equivalente ao juros Selic. Os outros que são pré-fixados e híbridos, IPCA, por exemplo, ele não rende diretamente o valor da Selic, mas é indireto. Se a Selic sobe, todas as outras taxas de juros do pré-fixado e dos híbridos também vão subir. Se cai, também vão cair. Então, quanto maior for a taxa de juros, mais você recebe ao investir no governo. A mesma coisa para a poupança. Quando a taxa Selic, como está agora, está abaixo de 8,5%, a sua poupança vai render 70% do valor da Selic. Então, quando a Selic cai, sua poupança rende menos. Quando a Selic sobe, sua poupança rende mais. Agora, se você é aquele caboclo que está endividado, é a mesma coisa. Lembra que eu falei que a Selic é a taxa mínima de juros? Nenhuma taxa de juros do mercado é menor do que a Selic. Então, se a Selic sobe, todos os outros juros do mercado vão subir junto, numa proporção mais ou menos parecida. E vice-versa, se a Selic cai, todos os outros juros do mercado caem também. Juros de cartão de crédito, juros de financiamento, juros de cheque especial e por aí vai. Então, quando a Selic sobe, é mais caro para você tomar dinheiro emprestado. Os juros vai ser maior. É mais caro para você se endividar. Se os juros caem, é mais barato para você se endividar. A sua dívida, ela é menor, porque você vai pagar menos juros. Na cabeça do banco é assim. O banco também pode, e eles fazem isso, eles podem comprar títulos de dívida lá no Tesouro Direto. Eles podem emprestar dinheiro para o governo e receber os juros do governo. Só que, veja bem, vamos supor que o governo esteja pagando 10% de juros Selic ao ano. Ele pensa, pô, para que eu vou emprestar para João e para Maria me pagarem 8% ao ano, sendo que é arriscado o João e Maria não conseguirem me pagar, se eu posso emprestar para o governo e o governo me paga 10% ao ano. Então essa é a referência deles. Eles sempre vai te cobrar a mais, já que emprestar para João e Maria é mais arriscado do que emprestar para o banco, ele sempre vai cobrar mais de João e Maria. Já que não faz sentido para ele correr mais risco emprestando para João e Maria, sendo que o risco é menor no Tesouro Direto e o Tesouro Direto ainda paga mais. Ou ele pode também decidir não emprestar, ele pode decidir que o risco para emprestar para João e Maria é muito alto, ele prefere também, ao invés de emprestar e cobrar mais caro, ele pode também decidir não emprestar. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo agora, mas quando o governo ele abaixa muito a taxa de juros, não é um sinal de que a economia está forte, é uma economia pujante, como as pessoas acham. Na verdade, é um sinal de que a economia está enferma, a economia está doente. Os países da Europa estão fazendo isso, o Japão já faz isso há muito tempo. Abaixar a taxa de juros é dar aquele gás a mais para uma economia que está falecendo. Porque, na verdade, de acordo com a Escola Austríaca de Economia, deveria existir um trade-off, ou seja, uma relação inversamente proporcional entre poupança e consumo. E quando ele abaixa a taxa de juros, ele distorce isso. Mas isso também vai ser assunto para outro vídeo. Um outro efeito muito impactante quando o governo abaixa a taxa de juros é inundar o sistema, inundar o mercado com dinheiro novo, com moeda nova. Isso causa muita inflação e isso é um problema para você que tem patrimônio naquela moeda parado sem render nada. Por que a taxa de juros básica, a taxa Selic, faz diferença nos seus investimentos de renda variável? Um dos fatores, por exemplo, é que quando você é uma pessoa que investe para longo prazo, você faz value investing porque você acredita no valor das empresas, a empresa que você está investindo, para ela crescer, para ela ter novas frentes de negócio, para ela conseguir investir em uma estrutura nova, contratar funcionários, às vezes ela precisa tomar dinheiro emprestado. Só que se a taxa de juros é muito alta, quando ela toma dinheiro emprestado, ela também vai pagar um juros mais alto para o banco. Ou seja, é mais arriscado para ela tomar dinheiro emprestado. A conclusão óbvia é que lá no fim do túnel, ela pegar dinheiro emprestado mais caro, ela vai estar gastando mais dinheiro com juros, isso vai afetar no faturamento dela, no lucro dela. E preço de ação acompanha lucro. Lembra disso? Então, quanto maior for os juros, indiretamente isso vai implicar em que o lucro também pode ser menor. Um outro fator que influencia nos seus investimentos de renda variável é com relação ao valuation. Valuation é uma palavra em inglês que é o método usado para determinar o valor justo de uma empresa.
Porque na hora de você fazer um investimento em renda variável, na sua precificação de valor justo vai entrar qual é o prêmio de risco que você quer receber. Quando eu invisto numa empresa e compro ações da empresa, eu estou correndo mais risco do que emprestar para o governo. Então eu tenho que exigir um prêmio de risco maior da empresa. E esse prêmio de risco, coloque na média aí 6% a mais da taxa livre de risco. A taxa livre de risco é a Selic. Se a taxa Selic está rendendo 2% e eu empresto para a Selic, eu estou correndo quase nenhum risco emprestando para o Tesouro Direto. Se eu vou comprar uma empresa, eu quero ganhar mais do que esses 2%. Quanto mais que 2%? Eu quero ganhar um prêmio de risco de 6%, ou seja, 6% mais que os 2%. Então, ao investir numa empresa, eu estou exigindo que aquela empresa, aquela ação me dê um retorno sobre meu capital de pelo menos 8%, porque eu quero um prêmio de risco de 6%. Agora vamos supor que a Selic sobe de 2% para 4%. Como o retorno que eu vou exigir da empresa tem que ser sempre 6% a mais do que a taxa de juros, se a taxa de juros sobe, o retorno que eu vou exigir da empresa também sobe. Agora está mais difícil a empresa me dar esse retorno. Resumindo, se a taxa básica de juros, a Selic, aumenta, a tendência no curto prazo é que o preço da ação da empresa diminua. E o contrário também vale. Se a taxa básica de juros, a Selic, abaixa, a tendência do preço da ação no curto prazo é que ela suba. E a Selic, obviamente, não é o único fator que influencia no preço justo da empresa, ele é um dos fatores, um fator que tem grande relevância, mas não é o único. Esse vídeo sobre a Selic teria como ser muito rico, mas aí não seria um vídeo, seria um filme. Existem outros temas que eu poderia abordar aqui sobre a existência do Banco Central, sobre a validade dele subir ou descer juros, sobre o porquê que o governo inflaciona a moeda, como que o Banco Central injeta liquidez no mercado, como que ele imprime dinheiro e por aí vai. Enfim, todos esses tópicos eu posso fazer vídeos separados sobre isso. Se você tem interesse em saber, comenta aí embaixo, que aí eu posso já começar a pensar nos próximos vídeos a respeito disso. E se você gostou desse vídeo, se foi relevante para você, deixa o like aí. Se você não gostou e se não foi relevante, você pode mandar um e-mail para ninguém-se-importa-com-sua-crítica@gmail.com, mas deixa o like também, se inscreve, porque o próximo vídeo vai ser relevante para você e vai ser bom. Muito obrigado se você ficou até o final. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, espalha a palavra e tchau!